Primeiro, um bom dia a todos, desejando que a paz de Jesus esteja em cada coração, no nosso ambiente, e que Ele resplandeça cada vez mais em nós, já que é o nascimento do nosso querido e meigo Redentor de nossas almas. Então vou pedir a Luciana para fazer a leitura da mensagem e a prece de abertura da nossa tarefa. Bom dia a todos. Bom dia. Do livro Convites da Vida, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Convite à ordem, mas faça tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14. Ninguém desconsidere o impositivo da ordem, sejam quais forem os argumentos nos quais estribe as próprias reações. Ordem é sinônimo de evolução, de equilíbrio. Muitas vezes, constrangidos pelas circunstâncias, somos convocados à rebelião na presunção de que, arrebentando as amarras a que nos atamos, poderemos fluir liberdade. Liberdade, todavia, que não se condiciona a diretrizes de segurança, muito facilmente se converte em indisciplina, que promove a anarquia e favorece a libertinagem. A ordem conduz ao entendimento dos deveres, que ampliam as possibilidades do ser a benefício do progresso. Nesse particular, a obediência às normativas superiores é dever impostergável para os superiores resultados da vida. Como devem os pais responsabilidade e esforço em prol da educação e da preservação dos filhos, a estes cabem a submissão e a obediência. Nem a chocante sobrevivência às condições arbitrárias, nem a indiferença em face aos devarios que se avolumam por toda parte. Ordem significa também subordinação à divina vontade, sem exigências nem imposições. Indispensável compreender a escala da evolução que a todos nos identifica e a todos nos caracteriza. Assim, considerando aqueles que são os responsáveis pelo progresso, impulsionando a conquista, e aqueles que são cooperadores em diversos estágios do trabalho edificante, contribuindo com humildade e resignação. O homem se transforma em verdadeiro instrumento do bem, desdobrando-se possibilidades e mantendo as condições de eficiência para engrandecimento do mundo e das demais criaturas. Em toda parte, a ordem e mensagem de Deus, testificando a sua imarcessível grandeza e perfeição. Joana de Ângeles. Então, amigos, a partir dessa mensagem que a Joana nos trouxe, vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus e nesse dia tão especial agradecer ao nosso Mestre todo o amparo,
todo o cuidado que Ele tem tido pela humanidade, por todos nós. E assim, Mestre Jesus, agradecemos aqui esse momento de trabalho, de tarefa, de esclarecimento, de conhecimento. Agradecemos pela sua presença em nossas vidas e que nós possamos nos fortalecer cada dia um pouco mais para sermos trabalhadores nessa seara maravilhosa. Que a sua paz esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Pio. Nós pensamos muito durante a semana como homenagear o nosso Mestre Jesus nesse seu nascimento, nessa sua festa. Tivemos momentos difíceis durante esse ano, todos sabem disso. Não foi só de minha parte, mas foi de uma maneira geral, foi no mundo inteiro. Um grande aprendizado para todos nós. Essa Covid nos trouxe um alerta para as nossas decisões daqui por diante. Já tivemos muitas notícias de que estávamos nos preparando para uma nova era, mas muitos de nós não acreditamos que isso seria desta forma a grande provação coletiva pela qual nós passamos. Então, nós lembramos dos nossos queridos protetores, os mentores espirituais que laboram em nome de Jesus. Pensamos muito neles porque são muitos, sabemos de alguns nomes. Dormimos muito pouco, então estamos com essa nossa garganta bastante afetada, vocês me desculpem. A gente tem água na sua mesa? Tem. Então nós escolhemos um nome para representar a gratidão a Jesus, um nome de mentor espiritual, que pudesse levar ao querido amigo o nosso pleito de gratidão. Lembrando-nos de que não é impossível alcançarmos a libertação moral, a libertação espiritual. Depende muito de um fator primordial, que é a vontade. Então nós vamos falar hoje, vamos lembrar a trajetória da querida mentora Joana de Ângeles. E a nossa página já demonstrou qual deve ser a ordem dessa tomada de decisão, desse nosso querer, dessa nossa vontade. Ela nos trouxe convite à ordem. Por que Joana nos trouxe convite à ordem? Porque, vamos lembrar que nós tivemos um contato com Joana quando Jesus esteve aqui, encarnado entre nós, na época de Jesus. Porém, bem antes,
como todos nós, Joana também teve a trajetória dela com todas as dificuldades que todos nós temos. Ela não surgiu assim, pronta, como nós a conhecemos atualmente. Ela nos diz aqui que alguns o conhecemos falando de Jesus, que não é a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus, concitando-nos à redenção, ao avanço, à sublimação. Então nós já estamos vendo que Joana foi convidada muitas e muitas vezes. Mas como, Ivonete? Convidada se nós conhecemos a reencarnação de Joana a partir desta época em que Jesus esteve aqui entre nós. Lá na Galiléia, em Jerusalém, naqueles caminhos onde Jesus percorria, fazendo a sua pregação, levando a boa nova, o Evangelho do Pai. Mas ela nos diz aqui que alguns o conhecemos nos idos tempos das horas primeiras da nossa era, referindo desde então o malogro das aspirações que eram falsas. Tivemos a oportunidade ditosa e, todavia, não soubemos ou não quisemos aproveitar. Depois, espiamos em densas dores agônicas, em regiões punitivas de sofrimentos ressarcidores. Então, ela está aqui lembrando para a gente que antes desse encontro que nós conhecemos, dessa época de Jesus, e porque sempre nós tivemos convites de Jesus através de outros propagadores da fé, a fé em Deus. Nós tivemos muitos e muitos semeadores dessa boa nova. Por exemplo, antes de Moisés, nós tivemos Moisés quando estava nos fazendo o grande convite, para o Deus único. Mas não só ele, muitos e muitos pregadores contribuíram com a mensagem de Jesus. Aí a gente lembra de Buda, quem lembra de algum aí pode dizer também. Krishna. Como? Krishna. Isso, Krishna. Quem sabe de outro aí? Muitos antes de Jesus vir até nós, Nós tivemos muitos pregadores na China, e no Oriente, em muitos países, porque todos foram convidados por Jesus para trazer essa notícia da renovação de nossas almas. Então, vivemos milênios de reencarnações, não é isso? Já tivemos milênios de reencarnações. Joana também teve. Então ela ouviu, recebeu esse convite várias e várias vezes, mas não aceitava. Ela diz assim: depois de tudo isso, depois espiamos em densas dores agônicas. Quem foi Joana nessas trajetórias de reencarnações? Agônicas em regiões punitivas de sofrimentos ressarcidores. Rogamos reencarnações dolorosas, em que a lepra nos dilacerasse a carne fantasista ou a alucinação nos dominasse as paisagens mentais, ou a demência nos fizesse esquecer temporariamente as impressões mais profundas,
ou o câncer nos minasse as energias, impedindo-nos de maiores derrocadas, ou a viuvez, a orfandade, a paralisia decorrente dos surtos de epidemias constantes e guerras soezes, como recursos salvadores, a fim de meditarmos, refletirmos e desejarmos a luz do esclarecimento libertador. Depois recomeçamos na fileira da fé, fascinados pela ensancha preciosa de reconquistarmos a paz perdida ou adquirirmos a tranquilidade desejada. Depois dessas dores todas que ela, durante as várias e várias reencarnações repetitivas, né? Aí nós vamos encontrar, para não nos alongarmos mais, já sabemos o que Joana passou até chegar àquela época ali de Jesus, com Jesus. Aí nós vamos encontrá-la, o que? Já casada, né? Com um intendente de Antipas, quer dizer, um militar desse Antipas. Aquela época dos Césares, e ela não estava satisfeita com esse casamento porque ela conheceu Jesus. Ela conheceu Jesus e ficou encantada com os ensinamentos de Jesus. Ela já estava começando a grande transformação. E ela, naqueles encontros das pregações de Jesus, insatisfeita que estava com seu casamento, por quê? Porque ele não aceitava Jesus. A crença dele era mais voltada para a parte material. Os ensinamentos de Moisés, por exemplo, influenciava muito nas decisões desse esposo. Não queria saber de Jesus, ensinamentos de Jesus, igualdade entre os seres, nada disso. Ele tinha bastante poderes financeiros, né, monetários. Era um intendente. E ela foi então, procurou Jesus para se aconselhar o que ela devia fazer, se ela devia sair, deixar o lar e seguir Jesus, que era o que ela queria mais, ela ansiava por isso. E Jesus, então, aconselhando, como sempre, a melhor opção naquele momento, que era um momento de grande aprendizado para ela. Vamos dizer que ela estivesse ali começando, naquele momento, a sua jornada redentora. Então, ela não deveria abandonar o lar. Seria a grande escola para o seu coração, para aquela decisão e para a ordem. Seguisse Jesus dentro do lar, naquele grande aprendizado. O seu esposo seria como que um grande irmão. Ela estava em condições melhores, mais atenuadas, para compreendê-lo e fazê-lo também refletir de alguma maneira pela sua abnegação. Ela então aceitou o convite de Jesus. Mais tarde, ela poderia segui-lo de perto. Aí o tempo passou, ela conseguiu ter uma criança, um filho. E nesse ínterim, esse esposo começou a perder os seus valores financeiros, o seu prestígio. Era Cusa, por isso ela possuía um nome, tinha um nome do seu esposo.
já era Joana, mas era Joana de Cusa, o sobrenome dele, do nome dele, Joana de Cusa. E Cusa foi perdendo o prestígio junto lá com a soldadesca, né, onde ele militava, e chegou a ter uma grande enfermidade, foi definhando e veio a morrer. Morreu o Cusa. E já estava praticamente destituído de finanças, não tinha mais nada, estava praticamente na miséria, Joana com seu filho. Ela aí teve que trabalhar nas casas das patrícias, que eram todas ricas, como ela era antes, e ela aceitou aquela condição humilde para poder alimentar o seu filho. O tempo passou, nós vamos encontrar Joana já de cabelos encanecidos e sendo aprisionada como cristã. E como cristã, lá em Roma, ela também foi levada à fogueira, lá no circo romano. E no momento em que ela estava sendo preparada para ser queimada viva, ela e o filho, já um jovem, aqueles que estavam incumbidos dessa prática de colocar o fogo para aquele assassinato, e para a glória, né, daqueles povos que se locuetavam com a miséria, com a desgraça do seu irmão, que eles não consideravam ainda irmão, eles não tinham ouvido a palavra de Jesus, que todos somos irmãos. E era uma festa muito grande. E nesse momento terrível, o filho lhe pedia: mãe, abjura, mãe, por mim sou teu filho. Ele tinha medo, ele ia morrer queimado naquele instante, porque seguia Jesus. Quem seguia Jesus? Era Joana. Mas ele, como era filho, foi aprisionado junto com ela. Era considerado também cristão. E ela, então, pediu que ele se calasse. Cala-te, meu filho. Jesus não tinha culpa nenhuma e foi fiel até o fim. Nós temos que dar o nosso testemunho. E aquele verdugo lhe pergunta, sarcasticamente: foi só isso que o seu mestre lhe ensinou? A morrer? E ela aí medita um instante para poder dar uma resposta que ficaria para sempre na acústica daquela alma. Não somente me ensinou a morrer, mas me ensinou a te amar. E as labaredas começaram. E nos diz aqui a espiritualidade que nos traz as informações, que imediatamente ela sentiu, como se fosse o braço, a mão de Jesus, a retirando daquela fogueira. E foi assim a grande experiência de Joana. Aí nós vamos encontrá-la muito tempo depois, já como no século XVII. Ela nasce lá na cidade do México. E com uma perspicácia muito grande, ela novinha, já com uns 3 anos mais ou menos, ela queria aprender a ler, porque a irmã
já estava matriculada na escola e ela aprendia todas as lições que a irmã trazia do colégio, da escola, e ela então queria muito. Ela foi até a professora dessa irmã e disse que, uns 3 aninhos, que a mãe havia pedido que ela fosse matriculada também na escola. E rapidamente ela aprendeu tudo que a irmã estava aprendendo já de muito tempo. Com 6 anos ela já sabia muitos idiomas, muitas línguas. E foi convidada para ir para uma corte, para apresentar até versos que ela já fazia. Olha só, com 6 anos já fazia versos. Então foi convidada e foi lá para essa casa, né? De um quase vice-rei, alguma coisa assim. E ali ela foi crescendo cada vez mais instruída, né, pela capacidade dela de aprender idiomas, de fazer versos, tudo mais. E ela pedia sempre ao pai dela que ela não queria ficar de fora da universidade, que ela queria ir para a universidade para aprender mais sobre a química, diversas ciências. E o pai falou para ela que ela não podia ir porque a universidade era somente para os rapazes. A mulher não tinha esse direito de frequentar a universidade. E ela então corre, muito jovenzinha, corre até a mãe e pede para a mãe que colocasse roupa de homem nela para poder ela entrar na universidade. Muito bem, aí a gente volta outra vez à corte, que ela estava muito, né, desenvolvida com os versos dela. Ela foi convidada, já que ela queria estudar tanto, para ir para um convento. Ela teria a oportunidade de ir na biblioteca desse convento, oportunidade de ter ao alcance de suas mãos diversos livros de ciência. Ela aí foi para lá. Só que nesse convento, ela era muito rigoroso a tarefa e ela não resistiu. Não resistiu e voltou para um outro convento que era mais ameno todo o trabalho dela. Era o convento de São Jerônimo. Até que ela pudesse se colocar, né, sem tantas tarefas, sem tantas imposições. Ela aproveitou todo aquele estudo, todo aquele material literário que tinha ali na biblioteca e se tornou uma grande escritora, já tinha livros e tudo mais. Até que chegou um ponto, a gente está encurtando a história, depois vocês vão ler, né, diretamente. Chegou um ponto dela ter a sua efígie nas notas, nas cédulas, né, dinheiro, lá do México até hoje. Mas, nesse mesmo ínterim, aconteceu na cidade uma grande tragédia, como aconteceu na época de Eurípides, né? Uma grande gripe. Aqui agora nós tivemos aqui a Covid. Na época lá foi uma grande gripe. E ela foi ajudando as suas companheiras do convento e acabou ficando também enferma com aquela doença. Quando todas as companheiras já haviam morrido, ela também acabou
sucumbindo por esta doença que matou a quase todos ali. Aí ela desencarna. Então, nesse ano de quê? Que era 1000, né? No século, eu falei, 17. Século 17. Passaram alguns anos, aí nós vamos encontrar ela. Eu esqueci de dizer que ela era conhecida como a monja da biblioteca, porque ela adorava, né, o estudo, o conhecimento de todas as ciências, inclusive medicina. Olha a trajetória da nossa Joana. Aqui nós vamos encontrar ela em 1761, renascendo, né, depois de Sora Joana Inês de la Cruz, que era o nome dela, lá no convento. Nós vamos encontrá-la, ela aqui no Brasil. Onde? Na Bahia. Na Bahia. Por isso que ela, quando estava nesse grande aprendizado dela, ela teve muita facilidade de aprender a língua portuguesa. Ela já estava sendo preparada para vir para o Brasil. Aprendeu a língua portuguesa sozinha, sem ninguém ensinar. Então ela nasce na Bahia. Nasceu na Bahia, filha também de pais abastados, e quando jovem, ela entrou também para um convento. Olha só, a segunda vez que ela entra para um convento, né? Ela entrou para um convento lá, o convento da Lapa, lá na Bahia. Aqui ela teve um nome de Sora Joana Angélica de Jesus, em 1761. Sora Joana Angélica de Jesus. Aí ela estava fazendo um grande trabalho, aí chegou a abadesa. Mas acontece que em 1822, o que nos faz recordar 1822? A independência do Brasil, 1822. Chegamos em 1822, aí deu uma confusão muito grande no Brasil, e lá onde ela estava no convento, ela foi surpreendida também por uma soldadesca, um grupo de soldados portugueses que estavam sendo contra a independência do Brasil e estavam numa farra, numa bagunça, bebedeira, tudo mais, e saindo quebrando tudo por ali. Aí chegou lá no convento. Quando chegou no convento, ela já tinha tido notícia de que os soldados estavam se caminhando para lá. O que ela fez? Existia uma passagem secreta, que dava para uma outra rua, outra estrada. Ela ali conduziu as jovens, né, que estavam sob sua guarda, por esta passagem secreta. Quando a soldadesca, esses soldados, né, chegaram lá no convento, arrebentaram o portão do convento com baionetas, adentraram e ali encontrou quem? Encontrou uma freira. Era ela, Joana. Sora Joana Inês. Sora Joana Angélica de Jesus. Sora Joana Angélica de Jesus. Que em frente àquela soldadesca, e eles gritando que queriam as jovens, e ela aí responde: só se passarem sobre o meu cadáver. Imediatamente eles disseram: por isso não seja.
e a feriu com a baioneta. Ali, Joana desencarnou no convento da Lapa, no convento da Lapa, em 1761. Mas aí, gente, algo muito importante eu deixei de falar para vocês. Que lá pelos anos de 200 e pouco, um pouco mais, renasceu lá em Assis, João Evangelista, na indumentária de quem? Quem sabe? João Evangelista renasce como Francisco de Assis. Francisco de Assis nasce, é rico. O pai dele era um comerciante de especiárias, de sedas. Viajava muito, tinha muitos recursos financeiros. Mas ele, até jovem sim, Francisco de Assis, ele era dado à vida de rapazes, né? Tal. Muito brincalhão, até que ele veio o convite para todos os jovens irem à guerra naquela ocasião. E ele foi também. Foi, mas ele não conseguiu fazer nada. Ele ouvia vozes dizendo para ele: refaz a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. De vez em quando ele ouvia essas vozes. Aí ele foi prisioneiro porque ele não fazia nada ali no exército. Ficou prisioneiro no exército e o pai conseguiu retirá-lo porque ele adoeceu. Ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele continua ouvindo essas vozes. Continua ouvindo as vozes. Ele aí mudou toda aquela trajetória, aquele comportamento que ele tinha e obedeceu às vozes que vinham. Mas ele não entendeu bem, ele entendeu que era para reconstruir materialmente. Então ele começou pedindo, né, doações para poder reconstruir uma igrejinha lá da época que estava sendo destruída, estava acabando pelo tempo. E nesse ínterim, ele conhece uma jovem e ele ficou apaixonado por ela. Mas ele já tinha decidido o caminho que ele ia seguir. Ela também, essa jovem também, se apaixonou por ele, era um amor imenso. Mas ambos não queriam desfazer o caminho, né? O caminho de Francisco, em que ele optou para ser um frei, né? Um frade. Ele optou por isso. Deixou a riqueza do pai, que muitos aí já conhecem essa história dele, deixou a riqueza do pai e foi seguir essa vocação dele, essa inspiração dele. E a jovem? Aí ele não poderia voltar atrás. Conversou com essa jovem que tinha o nome de Clara. E se amaram muito, mas à distância. Ele então aconselhou a Clara, dizendo-lhe que ele não podia ter nenhum compromisso com ela, porque o compromisso dele era com Jesus. Era com Jesus. E que ela também procurasse
ajudar as suas irmãs de alguma forma. Ela então foi para um convento que se chamou Convento de Clara de, ou as irmãs, né? Clarissas, Clara de Assis. Mas por que eu estou falando nesse encontro aí, desses dois? Lá no passado, antes dessa encarnação dela, aqui. Ele foi muito importante na vida dela e ela também muito importante na vida dele. Ele seguiu esse caminho como frade, como frei, e ela também como uma freira, lá no convento da Clara de Assis. Então era Clara de Assis. O tempo passa, passou o tempo. Aí nós vamos encontrar ela dizendo assim: vimos o resplandecer das luzes espirituais em nossas reuniões de estudo, lá no claustro e seminários, monasteiros silenciosos e grupos ascetas. Mesmo assim, convertemos os recursos da oração e da vigilância num confessionário. Reencarnamos e desencarnamos sob angústias e ansiedades, formulando planos e os às vezes destruindo. Isso foi antes. Rogando retorno apressado com que nós pudéssemos reabilitar em definitivo, sem que ele obrigássemos o êxito que desejamos realmente perseguir. Ocorre que a névoa carnal toda a vida, olha só, gente, ocorre que a névoa carnal, né, toda a visão espiritual e, de certo modo, bloqueia nos espíritos tardos as percepções melhores e mais sutis, anestesiando neles os centros da inspiração e da comunhão superior. Passou-se o tempo. Aí nós vamos encontrar já em outra situação. Depois que ela se tornou freira, nessas 2 vezes, né? Em que ela desencarnou também na Bahia, e passou um tempo mais longo, ela nos diz assim, ó: quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Assim, já no albor do século passado, em pleno fastígio napoleônico, na época de Kardec, as hostes espirituais morejavam com acendrado carinho, renovando as paisagens da psicosfera da França, ainda tumultuada pelos acontecimentos revolucionários dos anos idos. A tarefa se vazia, então, de grande e grave porte. Aí nós vamos encontrar ela em 2 mensagens no Evangelho. Ela fez parte. Ela na espiritualidade, né, já estava bem adiantada, aí fez parte desse convite que a espiritualidade fez para a codificação. Então, ela também tem 2 participações, tá? Dentro ali do Evangelho. Aí diz assim: foi Allan Kardec, indubitavelmente, o insigne herói daquela hora e o exemplo insuperável para os tempos porvindouros, quem tomou a bússola da razão e conduziu com segurança a barca da fé. Abandonou tudo e, arriscando-se
pois tinha a certeza da legislados que os espíritos lhe ofereciam, após caldeá-los e averiguá-los com sabedoria inspirado dos céus, transformou-se em estrela rutilante, vitalizado pelo mundo transcendente, para clarificar intensamente os tempos de todos os tempos. Trabalho de Joana. Aí nós vamos encontrar Joana no encontro que ela teve com Francisco de Assis na espiritualidade. É um grande amor, algo muito lindo. E ela já tinha, assim, uma vontade muito grande de fazer alguma coisa aqui no Brasil que lembrasse os homens do caminho. Ela foi perguntar a Francisco se ela deveria fazer, como fazer. Aí Francisco disse, deu as condições dele. Deverá ser feito e poderá ser feito sim, mas que não esqueçam nunca os pobrezinhos, os abandonados, que esse lugar que vai ser reconstruído seja um abrigo sob ensinamento grande de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ela aí começou a fazer o trabalho dela de arregimentar quem? Aqueles cristãos que prevaricaram lá no passado, mas que precisavam se reajustar perante a própria consciência. Aí foi arrebanhando, foi convidando esses cristãos e queriam trabalhar nesta seara. Interessante, né? Não convidou já prontos, né? Espíritos evoluídos, não. Convidou aqueles que tinham culpa, né? Na reencarnação, para poder trabalhar e ressarcir seus débitos com a própria consciência. Eles não nasceriam todos ali na mesma ocasião. Isso aí foi planejado para ser feito, segundo as ordens do grande Francisco de Assis, ali mesmo na Bahia, onde ela teve a sua última reencarnação. E aí, convidou muitos e muitos, né, ceareiros, não somente esses enfermos ainda, que iam ressarcir seus débitos, mas alguns também que iam contribuir nessa reconstrução desta casa, que seria praticamente a Casa do Caminho, aqui na Bahia. Ela aí convidou quem? Por exemplo, Amélia Rodrigues. Vocês já ouviram falar em Amélia Rodrigues, né? Uma grande mentora. Convidou Viana de Carvalho, Tagore e muitos outros para ficarem de frente em determinadas áreas, por exemplo, na área da educação, na área da evangelização, na área da mediunidade. Então teve esses pontos assim, né? Específicos para isso, enquanto que outros iam trabalhar mais assim na construção de até casas espíritas também, onde pudesse ali ser tido estudos e mais estudos para mudança de comportamento e quem estivesse à frente teria esse trabalho de, vamos dizer, de grande doação, que teria que doar a sua própria vida.
né? Esquecer muitas coisas da vida material para estar em frente de um trabalho, de renúncia, de paciência, de resignação, etc. Bom, devidamente arregimentados, iniciamos o sabor partindo do lar, que deverá permanecer sobre as balizas sólidas do amor, de entendimento e de fraternidade, de modo a resistir às investidas da insensatez e da leviandade, que nos não podemos permitir. Esses que iam ficar de frente teriam que ter muito cuidado com seu próprio lar, porque seria o quê? Exemplo, né, para outros. Senão ia acontecer, até como tem um livro aí que aconteceu na casa espírita. Então teria que ter muito cuidado. A pretexto de novas experiências ou fascinados pela utopia de novas emoções, não perturbemos o culto dos deveres a que nos jubilamos com fidelidade. Ué, mas isso poderia acontecer? Poderia. Nós temos um livro aí que diz assim, aconteceu na casa espírita, não é? Vocês lembram disso? Então, é um cuidado que o dirigente, né, da casa espírita tem que ter. Aí nós vamos continuando com o trabalho de redenção de Joana. Com todo respeito a todos, não temamos, porém, ninguém. Vinculados e adessos ao trabalho, nos grupos de ação, casas e entidades veneráveis, auxiliemos, verdadeiramente ligados à causa, ao Cristo e a Kardec. Nosso guia seguro continua sendo Jesus. A qualquer ataque, o silêncio, que é lição de coragem pouco conhecida. O defensor da nossa honra e de nosso trabalho é o Senhor Jesus. A nós nos cabe a glória de servir sem pretensão. Como a seara é dele, a ele compete decidir e dirigir. Aí nós vamos caminhando para terminar. Ela diz assim: as muitas aflições chamarão em breve o homem para as realidades nobres da vida. Olha a Covid. Não nos permitamos dúvidas face à vitória da dissolução dos costumes ou diante da licenciosidade enlouquecedora. Quem fizesse o confronto entre Cristo e César, naquela tarde inesquecível da crucificação, veria no último, no César, o triunfador. No entanto, era Jesus, o rei que retornava à glória solar, enquanto o outro, o César, logo mais desceria ao túmulo, confundindo-se na perturbação. Os valores que passam apenas transitam. Não nos fascinemos com eles nem os persigamos. Nossas são a taça de fel, a pedrada, a difamação, quiçá a cruz. Depois de tudo consumado, porém, conforme acentua o Mestre, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Ah, amigos, não será fácil, diz Joana. Nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem. Será o complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá depois, complicado, sob o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado.
aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença. E, unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. E, unidos uns aos outros, entre os encarnados e os desencarnados, sigamos. Jesus espera. Avancemos. Graças a Deus. Então, é a nossa querida Joana, com esse pleito de gratidão a Jesus, nesse seu nascimento, representando todos os trabalhadores, vamos dizer, de nossa casa, todos os mentores espirituais, nossos pretinhos velhos que continuam assim, porque conheceram Jesus e se tornaram humildes. Nossos indígenas maravilhosos, olha aí, um que veio um pouco tempo entre nós, Pena Branca, olha que indígena lindo, Jurema, que o nosso querido companheiro Gerson Monteiro, que aqui esteve, que foi diretor da Rádio Rio de Janeiro, e nos disse lá na nossa cozinha, quando tomávamos uma sopa, que acabara de entrar uma índia lindíssima, maravilhosa, que com certeza era alguém que tinha uma simpatia, uma afinidade muito grande com essa casa. Então, queridos amigos, queridos irmãos, preconceito, por quê? Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Amemo-nos uns aos outros, como nos concitou Jesus. Feliz Natal para todos vocês. Muita paz com Jesus. Obrigada, irmãos. Obrigada. Então, eu queria pedir a Jade para colocar a Joana de Anjos. As almas perdidas não andam sozinhas, estendidas mãos, a noite ilumina e o amor vence a escuridão. Joana de as mentes vazias se aprendem contigo, refazem seus dias, transformam pedaços de ser em forma integral de viver. Joana de Ângeles, quanto bem vem de ti,
pés de Jesus. Joana de Ângeles, ouve esta canção e o nosso coração põe aos pés de Jesus. E o nosso coração põe aos pés de Jesus. Salve a mansão do caminho, Joana de Ângeles. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Feliz Natal. Feliz Natal para sempre, né? Que Jesus tenha nascido no coração de cada um de nós. Vamos em rumo de quem? Nós estamos em rumo de quê? No rumo de quê? Da regeneração. Não percamos tempo. Sigamos Joana. Seguimos Jesus. Você faz a prece? Faço, claro. Posso fazer aqui mesmo, né? Agradecendo a toda a espiritualidade do nosso lar que esteve presente conosco nesse dia tão especial do nascimento do nosso querido Jesus. Que ele tenha recebido o nosso presente e que ele seja sempre o protagonista de nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelos seus ensinamentos, por nos conduzir sempre ao bom caminho. Muito obrigada, gratidão é a palavra de hoje. Um Feliz Natal a todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Francisco de Assis, vamos cantar? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer
Graças a Deus.